Pessoal, boa noite. Estamos muito felizes por vocês terem vindo, os alunos, convidados. Queremos fazer dessa quarta teológica um momento agradável, um momento significante, relevante para todos vocês. E para isso nós convidamos hoje o Bispo José Hildo, que ele é professor do nosso seminário, é bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil, e ele vai falar de um assunto que a gente considera um assunto realmente desafiante. Seria Deus imutável, impassível e atemporal? Então, nossa palestra, mesmo tendo esse tema que é desafiante, nós vamos fazer do mesmo modo. O pastor vai fazer a apresentação do assunto, depois nós vamos ter um café, depois nós vamos ter os debates. Então eu gostaria que, quando ele estiver apresentando, os irmãos não interfiram, assim, porque ele já vai ter que fazer assim ter um poder de síntese violento, né? Porque é muita coisa e não vai dar para fazer tudo hoje, mas o que ele preparou, a gente quer que o tempo seja exatamente para ele falar. Depois a discussão, vamos ter mais uma hora de discussão e vai valer a pena vocês participarem. E nós queremos que vocês participem, é muito importante isso, tá bom? Vamos orar então neste momento, pedir na realidade agradecer a Deus por este momento e dedicar a Ele toda essa possibilidade que Ele nos dá para fazer o que nós estamos fazendo. Queremos te agradecer, Senhor, por este dia, por essa palestra que nós vamos ter, pela vida de cada pessoa aqui presente, pela vida do Bispo Hildo, Senhor, que será o nosso preletor nesta noite. Te agradecemos por todas as pessoas que estão contribuindo para podermos fazer isso. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar um pouco, para a gente discutir, conversar um pouquinho sobre os atributos de Deus que, no caso, estão aqui em debate. Há uma controvérsia atual, bastante expressiva, a respeito dos atributos de Deus, da imutabilidade, da impassibilidade, da temporalidade de Deus. E há dois extremos opostos nesse debate. O teísmo tradicional, representado por Tomás de Aquino, que tem uma cosmovisão, que tem um método teológico e que apresenta a imutabilidade de Deus, a impassibilidade de Deus e defende a temporalidade de Deus em termos muito absolutos, fechados, plenos. E, mais recentemente, temos a teologia do processo, que vai na contramão disso, enfatizando temas como relacionamento, algo muito mais dinâmico, e a gente vai perceber que a cosmovisão da teologia do processo é muito mais atual. E a cosmovisão de Tomás de Aquino era uma cosmovisão medieval. Então, as influências das cosmovisões de ambos são determinantes para as suas conclusões. E ambos usam o método da analogia do ser, e fazem teologia natural. E a gente vai conversar um pouco sobre teologia natural também, que está por trás do mesmo método, mas com resultados completamente antagônicos, divergentes. E esse tema é muito relevante. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu vejo assim, questões que estão aí dentro desse tema. Por exemplo, pode Deus ser perfeito, imutável, e tudo isso ao mesmo tempo? É uma pergunta. É uma questão que a gente vai estar tocando aqui nessa noite. A outra questão é, negar a imutabilidade de Deus implica na crença de que Deus esteja em processo de evolução? Como advoga os teólogos do processo? Como defendem a teologia do processo? Uma terceira questão, como a cosmovisão pode afetar nosso conceito de Deus? O quarto, que tipo de relacionamento Deus tem com os homens? Que tipo é esse de relacionamento que Deus tem com os homens? O que é que o mundo significa para Deus? O que é que um lado diz? O que é que o outro lado diz? E onde é que está a verdade de tudo isso?
Deus é afetado positiva ou negativamente pelo que acontece no mundo? Como entender os textos que falam de Deus como sendo contingente? Como entender aqueles textos condicionais, se, e tantas outras passagens das Escrituras? A outra questão, Deus sofre? Deus pode sofrer? Deus verdadeiramente se compadece? Né? Como interpretar as passagens das Escrituras que falam do sofrimento de Deus e da compaixão divina? Como é que Tomás de Aquino interpreta isso? Como é que a teologia do processo interpreta isso? E nós? E você? Como é que você interpreta? Nós estamos falando de dois extremos opostos, mas eles não são as únicas opções que temos. Mas é interessante contrabalançar essas duas posições extremadas, e isso vai aguçar o nosso apetite por esse tema. Bom, o que o mundo significa para Deus, o que significa a expressão Deus é amor. Deus pode se decepcionar com alguém? Deus pode experimentar novidade? Deus é atemporal? Bom, são essas algumas das questões que a gente vai estar abordando. Tem um pouco tempo para isso, então vamos ver se a gente corre, porque senão não vamos dar conta, né? Agora, a relevância do tema, já viu nas próprias questões, né? Tem a ver, resumidamente, com a nossa compreensão de Deus, com o nosso relacionamento com Deus, com o papel da oração e com a nossa missão no mundo. Qual é o retrato que nós estamos pintando de Deus quando nós comunicamos o Evangelho, quando nós falamos dele? E esses dois extremos aqui estão representados pela figura de Tomás de Aquino e pela figura de Alfred Whitehead. Tá? Esses dois vão estar aqui em foco. Praticamente o pai da teologia, o pai do tomismo e o pai da teologia do processo. Bom, vamos começar então falando sobre o teísmo tradicional. Vamos falar sobre Tomás de Aquino. A cosmovisão de Tomás de Aquino é uma cosmovisão medieval. E ele está muito influenciado, ele era um filósofo, era um teólogo, o maior da era medieval. E ele estava tremendamente influenciado pela filosofia grega. E pelo pensamento, pelo conceito grego de perfeição, que era um conceito de uma perfeição estática. Então, esta era a noção que se tinha, e ele bebe desta fonte. Deus é perfeito, e se Deus é perfeito, segundo o pensamento grego, segundo a interpretação e entendimento do que significa perfeição, então Deus é perfeito e ele não pode melhorar, ele não pode mudar. Então, se Deus é perfeito nesse sentido de perfeição estática, Deus é imutável. A teologia, então, está tremendamente influenciada por essa cosmovisão, por essa influência grega e pelo mundo medieval. O mundo medieval, bem diferente do mundo atual. O conceito das coisas eram mais estáticas. A própria cosmovisão, a visão do mundo era estático, muito mais paradão, imóvel. Tomás de Aquino falou muito mais sobre Deus em termos de essência do que Deus em termos de seus atos na história. Bom, ênfase então na transcendência abstrata de Deus. E aí o conceito deles, advindo desta influência, dessa cosmovisão, é que Deus é imutável. Eles vão definir Deus sempre em termos, Deus é infinito, é sempre como uma negação de qualquer coisa que pode ser mutável ou pode significar imperfeição, né? Então Deus é imutável, Deus é infinito, Deus é impassível, Deus é atemporal. Então, isso tudo baseado na filosofia. Bom, Deus é imutável em essência, atributos, consciência e vontade. Deus é imutável por ser absolutamente perfeito, não podendo mudar nem para melhor. Deus não pode experimentar novidade alguma. E aí, do conceito de mutabilidade
vem o conceito de impassibilidade. Ou seja, Deus não tem paixões. Deus não tem sentimentos voláteis. Deus não pode estar suscetível a qualquer espécie de contingência humana. Então, todas as expressões bíblicas que falam de Deus amando, de Deus se irando, de Deus se alegrando, de Deus tendo compaixão, são problemáticas para esse conceito de impassibilidade e de imutabilidade, defendido por Tomás de Aquino e pelo teísmo tradicional. E como é que eles solucionam isso? Eles procuram fazer com que os textos bíblicos venham se encaixar na sua pré-definição de Deus, no seu pré-conceito de Deus. Tomás de Aquino está fazendo teologia natural. Ele está partindo do conhecimento que a gente pode ter de Deus na natureza, na criação, na revelação geral. Ele faz especulação filosófica. Então, Deus não pode ser sujeito a alterações emocionais, dizia ele. Não pode também ser afetado positivo ou negativamente pelo mundo. Textos bíblicos que falam de Deus como demonstrando uma variedade de sentimentos precisam ser interpretados como uma linguagem antropomórfica que não precisa ser levada ao pé da letra, que então esvazia-se o significado do texto, empobrece-se, apelando para a linguagem antropomórfica, querendo com isso dizer que não é bem assim, que isso é só uma maneira da gente expressar algo que está muito fora da nossa compreensão. Deus transcendente, Deus fora Então vamos falar de Deus em termos de metáforas. Então eles vão tentar usar que metáforas não significam grande coisa. Metáforas precisam ser interpretadas de uma maneira mais light, como podemos dizer, né? Bom, Deus é amor. Sabe o que dizia Tomás de Aquino? Que Deus só ama no sentido de que ele deseja boas coisas para as pessoas. Porque Tomás de Aquino já percebia claramente as implicações do verbo amar. Quando a gente ama, o que acontece com a gente? A gente se torna um pouco dependente. Bom, não podemos dizer dependente absolutamente, mas a gente se torna sujeito ao destino da pessoa amada. Isso nos afeta. O amor nos coloca numa situação de fragilidade. Ou não? Quando a gente ama, a gente se importa. Quando a gente ama, o destino da pessoa amada mexe conosco. E Aquino não poderia admitir isso jamais, porque isso não se encaixa no seu conceito de imutabilidade, no seu conceito de Deus como um ser impassível, que não poderia estar aí, digamos, sujeito a variações de sentimentos. Uma hora alegre, uma hora triste, uma hora irado, outra hora já mais calmo. Isso é sinal de imperfeição. Essas variações na pessoa divina. Então a gente só pode interpretar que Deus ama no sentido de que Ele deseja boas coisas. Está entendendo? Olha só como fica complicado o negócio. O mundo pode estar relacionado com Deus, pois é dependente dele. Mas Deus não pode realmente relacionar-se com o mundo. É a conclusão que vamos chegar, levando a sério as implicações do conceito de mutabilidade e impassibilidade de Aquino. A relação Deus-mundo é uma relação de uma via de mão única. Se o mundo explodir, Deus continua feliz da vida. Está entendendo? Porque ele não pode ter alteração de emoção e de sentimento. Bom, tem um outro conceito que é o de atemporalidade. Tudo aquilo que se encontra dentro da dimensão do tempo, por ser mutável, então, entendido como imperfeito.
Para um Deus atemporal, passado, presente e futuro, existe em um eterno presente. Esse é o conceito de atemporalidade. Deus está além do tempo. Deus vive e existe fora do tempo. É como se ele olhasse para nós dentro do tempo e nos contemplasse, passado, presente e futuro, a seu bel prazer. Tudo para ele é um eterno presente. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro de uma dimensão atemporal. Bom, a outra coisa, não havendo nada de novo que Deus possa conhecer ou experimentar, porque o futuro para Deus é tanto presente para ele, como o próprio presente ou o passado que se foi. Ele enxerga o futuro, enxerga o passado, enxerga o presente como coisas plenas, feitas, acabadas. Ele está fora desse tempo. Essa é a ideia de atemporalidade. Bom, teólogos da Idade Média não demonstraram nenhum interesse sobre o aspecto histórico do cristianismo. Tanto é que eles não escreveram nenhum livro sobre a vida de Jesus na Idade Medieval. Creiam. Bom, vamos falar sobre a teologia do processo. Para a gente adiantar aqui, porque é bastante coisa. Depois eu tenho que ter espaço para vocês fazerem perguntas, né? Bom, teologia do processo já é alguma coisa mais recente. E ela é derivada de uma cosmovisão mais contemporânea. Bem, o mundo mudou, mas mudou muito da época de Tomás de Aquino para agora. Bem, teoria da evolução de Darwin. Isso já sacudiu o mundo científico. Já abalou a cosmovisão, o entendimento das pessoas. Então, aquilo que entendia-se tinha vindo pronto, acabado, criado, definido, já se entende como algo mais embrionário, em processo constante de evolução, em movimento. É muito mais dinâmico. Está em andamento, está em processo. Esse é o conceito. Bom, o mundo em processo de criação. Então tem a teoria da relatividade de Einstein. Tem o conhecimento do mundo subatômico. A teoria quântica. Bem, eu não sou especialista em nada disso. Mas a gente sofre os efeitos disso. A gente sabe muito bem que o conceito que predomina no nosso mundo é um conceito de coisas que estão em constante mudança, um universo em expansão, as coisas mudando. Tudo muito mais relativo, tudo muito mais dinâmico do que na época de Tomás de Aquino. Um universo embriônico e incompleto, onde mudança e desenvolvimento são marcantes. Movimento e novidade fazem intimamente parte de sua experiência para serem ignorados ou tratados superficialmente. Mudar não envolve um eterno retorno a um pré-estabelecido padrão, mas a emergência de uma novidade genuína é o que apregoam os teólogos do processo. E eles levam então muito a sério temas como tornar-se, relação, novidade. Eles enfatizam a primazia do tornar-se sobre o ser, do relativo sobre o absoluto, do interdependente sobre o independente. A teologia do processo, na teologia do processo, Deus é visto como uma exemplificação maior dos princípios metafísicos segundo os quais todas as coisas são explicadas. Ou seja, quando você olha o que está acontecendo no mundo, quando você observa os avanços da ciência, quando esses avanços da ciência apontam para uma coisa muito mais dinâmica, em movimento, em processo, a conclusão que eles chegam é que Deus não é uma exceção à regra. Que isto que se vê, que se constata na criação, no mundo, no universo, através da razão, através da ciência, é nada mais, nada menos do que uma expressão ou a revelação de uma essência divina. Então, eles apelam para a teologia natural.
com uma ênfase na imanência de Deus e em relacionamentos dinâmicos e significativos. O conceito de Deus que eles têm é um conceito bipolar. O conceito bipolar de Deus é mais ou menos assim. Deus tem dois polos, duas dimensões, segundo eles. Uma dimensão eterna, abstrata. Uma dimensão que poderíamos dizer até imutável. Uma dimensão toda poderosa. Uma dimensão onde o seu caráter e essas coisas estão bem firmes e estabelecidos. Bom, mas eles acreditam que Deus não possui apenas essa dimensão. Ele, para se concretizar, ele, para se tornar realidade, ele necessitou do universo. O mundo, os seres humanos e tudo que há foi motivado pela necessidade de Deus de realizar-se. Então existe uma dimensão de Deus potencial, eterna, e uma outra dimensão finita, em processo de evolução. Para exemplificar melhor isso, Whitehead diz e usa aquilo que é como nós seres humanos. Por exemplo, nós temos uma alma, né, uma parte imaterial, mas nós temos também um corpo. Whitehead diz que o universo é o corpo de Deus. Está entendendo? Deus depende do universo, do mundo e do homem. A relação entre Deus e o mundo é uma relação de interdependência. Deus está no mundo, realizando-se. O mal existe nesse mundo porque até agora, e aí entra a questão apologética do mal, que tanto Tomás de Aquino tentava, né, também, através de teologia natural, fazer uma teodiceia, uma defesa de Deus. Aqui temos também a teologia do processo mostrando. Deus ama. Mas ele não conseguiu acabar com o mal no mundo, porque ele ainda está reunindo forças para tanto. Ele está num processo de luta contra o mal. Você está entendendo? Assim eles advogam. E eles questionam, se Deus é todo poderoso, por que que existe o mal no mundo? Então eles começam a questionar o quê? A onipotência divina. Mostrando que Deus é todo poderoso em potencial mais abstrato. Mas no concreto, na prática, na realização, Deus está num processo de evolução. Deus faz parte de tudo isso que está acontecendo. Olha só, né? Bom, espero ter ajudado você a compreender um pouquinho melhor, mas vou um pouquinho mais adiante para... né? Então, um aspecto de Deus é abstrato e absoluto, e o outro seria concreto e relativo. Deus teria uma natureza primordial, abstrata, onde é perfeito amor, bondade e onipresença, mas ele tem também uma natureza consequente, concreta, limitada, sujeita ao desenvolvimento, desafiada a autossuperar-se criativamente. Ela é infinita em potencial, mas ainda está em processo de evolução como o mundo e com o mundo, através do mundo. Bom, teologia do processo. Na teologia do processo, o relacionamento Deus-mundo seria então de interdependência, como eu já falei. O mundo seria sua natureza consequente. E daí vem então o termo panenteísmo. Um pouco diferente de panteísmo, mas também é diferente de teísmo. Né? Tá entendendo? O que é panteísmo? Deus é tudo, o mundo é Deus. Então, você está entendendo? Então, Deus está em tudo, Deus é tudo. É a mesma coisa, é uma só. Ele ainda consegue distinguir essas coisas, ele faz um panenteísmo. Deus está com o mundo,
mas ele também está no mundo. Então, o mundo é o corpo de Deus, mas Deus teria, então, um quê de transcendente ainda, né? Mas a sua ligação com o mundo beira o panteísmo. Bom, aí é a conclusão de cada um. Está entendendo? E o teísmo seria reconhecer que Deus é outro, totalmente outro, né? Como Calbart fala. Bom, Deus estaria relacionado com o mundo assim como nós estamos relacionados com o nosso corpo. O físico é visto como um processo mental, um fenômeno espiritual. Deus não apenas influencia cada ocasião da experiência, mas também é afetado por cada uma delas. Deus é infinito em sua potencialidade naquilo que ele pode vir a ser ou tornar-se, não naquilo que ele é de fato e de verdade. Porque naquilo que ele é de fato e de verdade é algo desse momento que está em processo de evolução. Bom, Deus é infinitamente capaz de aprimorar-se. Afirmam que infinitude absoluta não faz sentido algum. Bom, ainda na teologia do processo, o dinâmico e simpático Deus da revelação cristã, que revela-se com amor na pessoa de Jesus Cristo, está menos em casa no tomismo. Naquele conceito de um Deus imutável, impassível e atemporal, do que na teologia do processo. Deus realmente se sensibiliza, se emociona, se entristece, se compadece, sofre, se alegra, fica admirado. E tudo isso a teologia do processo defende, com unhas e dentes. E ataca o outro lado. Pais que permanecem em absoluta... Esse aqui é um dos argumentos mais fortes que eles usam. E a gente há de concordar com eles, né? Veja só. Pais que permanecem absolutamente impassíveis, frios e indiferentes diante do sofrimento de seus filhos são pais perfeitos? Veja que aí ele começa a advogar um conceito de perfeição que não é estático, está entendendo? Começa a perceber que relacionamento, para ser autêntico e vivo, precisa ter essa interação. Precisa um quê de interdependência. Olha só que coisa. E que perfeição não precisa e nem deve ser necessariamente estática, impassível e imutável. Bom, negam também o estereótipo masculino aplicado a Deus, o que só serviu, segundo eles, para reforçar a imagem de Deus como um ser controlador, como um tirano, como um déspota, não receptivo, não responsivo, insensível, inflexível e sem emoções. Bom, e aqui deixa eu dar uma palhinha. Não será por isso que Maria cresceu no conceito dos católicos? Porque se nossa visão de Deus é de um ser impassível, imutável, insensível, nós vamos precisar de socorro, né? E o socorro que a gente encontra na mãe. A gente vai precisar de uma mãe muito forte para se compadecer diante de nós, para interceder por nós, para ser a nossa medianeira diante de Deus e nós mesmos. Está percebendo? E aí às vezes, bom, não vou me alongar nisso, mas parece que começa a fazer sentido, segundo a nossa própria visão de Deus. Se faz necessário um ser compassivo. Mas a Bíblia aponta a Deus como um ser compassivo. Em muitos sentidos, Deus se parece mais com uma mãe do que com um pai, não é não? Aquele pai do filho pródigo é uma mãe, não é? Você está entendendo? Bom, e eles tocam nesse assunto, eles mexem com isso. Bom, o que o teísmo tradicional de Tomás de Aquino e a teologia do processo têm em comum? Porque parece que não tem nada em comum, né? Mas o curioso é que eles possuem em comum o mesmo método teológico,
que é o método da analogia do ser. Eles fazem teologia natural. Eu vou resumir isso aqui para vocês da seguinte forma. Teologia natural, o método da analogia do ser, é acreditar que Deus se manifesta na criação. E há textos bíblicos que falam sobre isso, não falam? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então há uma semelhança em nós. Tanto Tomás de Aquino como a teologia do processo fazem teologia natural. Eles acreditam que existem dois caminhos, duas vias para se chegar ao conhecimento de Deus. Uma é a revelação geral, Deus como manifestado na sua criação. A outra é a revelação específica, Deus na história de Israel, Deus nas Escrituras Sagradas, Deus principalmente na pessoa de Cristo. Só que tanto Tomás de Aquino, como também Whitehead, Cobb, Pierre Teilhard de Chardin e os teólogos do processo, de um modo geral, fazem teologia natural. Partem do mundo natural, partem da filosofia, da metafísica, da ciência. Esse é o ponto de partida para o conhecimento de Deus que eles têm. E depois procuram equilibrar isso com as Escrituras. Põem nas Escrituras Sagradas para o seu preconceito. O seu conhecimento de Deus, que segundo eles é possível e está à nossa disposição através da razão, através da sabedoria, através da filosofia, através da ciência. Se formos bem espertos, se formos inteligentes o suficientes, vamos captar. Porque o que de Deus se pode conhecer está manifesto no que há e no que existe. Então, aí eles fincam o pé, fazem o alicerce para a edificação de sua teologia. Bom, vocês conhecem Karl Barth, né? Conhece Lutero também. Vamos começar de Lutero. Lutero combateu esse tipo de método teológico. Lembra um dos pilares da reforma? Só a Escritura. Ou só as Escrituras. Somente a palavra, somente a Bíblia. Sabemos que a teologia católica é bem baseada no pensamento de São Tomás de Aquino. Sabemos que a teologia católica entende que as Escrituras são uma fonte de conhecimento de Deus e sua teologia é alicerçada sobre outros fundamentos. Lutero bateu e fincou o pé somente através das Escrituras Sagradas. Somente a fé. Bom, Karl Barth levanta a bandeira. Karl Barth, provavelmente, pelo menos na minha opinião, o maior teólogo dos últimos tempos. E ele é um teólogo protestante por excelência. E ele, melhor do que ninguém, defendeu um outro método de teologia que é evangélico, que é protestante, que é o método da analogia da fé, como um contraponto ao método da analogia do ser, da teologia natural. Barth combateu a teologia natural. Não porque ele não acredite que Deus esteja, de alguma maneira, se expressando na natureza. O que ele diz é que o conhecimento de Deus na criação não é suficiente.
O conhecimento de Deus da criação não é base firme e sólida para a edificação de uma teologia. Não nos leva ao conhecimento de Deus. E que todas aquelas passagens bíblicas, como aquela que eu citei do Salmo, que os céus proclamam a glória de Deus, são, como também Romanos capítulo 1, todas as passagens bíblicas que tratam do assunto da revelação geral de Deus, falam da perspectiva da revelação específica. Quem está contemplando e enxergando Deus na criação é um filho de Abraão, é um descendente de Abraão. É alguém que pertence ao arraial do povo de Deus. Diz Calbart que estes que têm a revelação específica, esses sim estão capacitados para discernir o que de Deus se pode conhecer na criação, no universo, no próprio homem. Os homens, através da revelação geral, que é comum a todos nós, os povos, as comunidades e a história do homem conta que os homens não chegaram ao conhecimento de Deus, sequer ao conhecimento de que Deus é um. Os homens, tendo a revelação geral, concluíram que Deus é muitos, são vários. O politeísmo é o que predominou, onde apenas reinou a revelação geral. Somente isso eu queria que vocês guardassem. E acho que a maior parte de vocês já sabe isso de cor e salteado. Somente através da revelação específica é que temos o conhecimento de Deus como um ser único e soberano. As religiões que advogam o monoteísmo são religiões derivadas de Abraão. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Se a gente for falar então de trindade, aí brincadeira, né? Você está entendendo? Como que através da revelação geral vamos conhecer de fato a Deus como Ele é? Dependemos de Deus. E Calbart é famoso por aquela expressão, Deus como totalmente outro. Calbart, ele entende que Deus é transcendente e imanente, e isto a seu bel prazer. Deus não está imanente a ponto de levar que o homem possa ter na natureza e na criação um conceito de Deus. Possa conhecer a Deus como colocando ali Deus nas suas próprias mãos. Deus se esconde e Deus se manifesta. E Deus se revela onde e como Ele quer e a quem Ele quer. Então esse é um conceito que vai de encontro tanto ao tomismo e à teologia do processo, porque bate de frente contra a teologia antropológica, ontológica, metafísica e filosófica da teologia natural. Bom, aí eu podia falar aqui do Tomás de Aquino, né? Aquelas 5 provas racionais da existência de Deus estão bem baseadas na teologia natural. Bom, como vocês podem ver e já sabem. Vou adiantar para a gente não se alongar muito. Bom, a força da teologia natural na doutrina panenteísta, né, é evidente, pois eles creem que Deus está manifesto no mundo criado. Mais que isso, o mundo é o corpo de Deus. Esse é o mesmo erro cometido por Aquino e por tantos outros, de partir da criação para se chegar ao Criador, do homem para Deus, de baixo para cima. Parece teologia da Torre de Babel. E as minhas pressuposições sobre a prioridade da autoridade das Escrituras realmente me deixam com mal-estar em relação à teologia natural. Bom, a teologia natural busca exageradamente relevância. É apologética por excelência. Quer contextualização. Isso, por um lado, é bom, se não fosse exagerado. O problema aí é o exagerado.
Ambos buscam um conceito de Deus que esteja em harmonia com as cosmovisões de suas respectivas culturas. Eles querem um lugar para a teologia no campo das demais ciências. E o perigo disso é que tendem ao desvio do sentido natural e original do texto bíblico. Corre-se sempre o risco da gente perder de vista o contexto dos autores e dos receptores originais do texto bíblico. Então, aí a crítica de Barth eu já falei bastante, eu vou adiantar aqui, porque senão isso vai ficar só nesse ponto. Bom, vou entrar na avaliação. A forma como o tomismo apresenta a imutabilidade divina frequentemente sugere um Deus que é completamente impassível, indiferente, um iceberg metafísico, que lida conosco numa via de mão única, onde o meu amor ou a minha falta de amor, a minha salvação ou a minha perdição, não fazem a menor diferença para Deus. Mas os teólogos do processo, em seu afã de defender a mutabilidade de Deus, têm pago um alto preço, tendo como resultado a crença num Deus que é finito, impotente, dependente e mais merecedor da nossa pena do que da nossa admiração. Bom, os teólogos do processo fazem Deus parecer ser um pouco mais do que um aspecto da realidade, não ficando muito claro em que sentido ele é um ser pessoal. Tem mais. Os teólogos do processo estão certos em criticar alguns ensinos de Tomás de Aquino, principalmente aqueles que apresentam Deus de forma fria, estática, impassível, isolado e sem real e dinâmico significativo relacionamento com o mundo. Agora, as nossas próprias orações também estariam desprovidas de significado se não existisse um relacionamento real e interpessoal entre Deus e os homens. Portanto, não há que se duvidar que o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus de amor e genuína compaixão. Estão certos também em afirmar que o mundo tem significado para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o moveu a dar, a entregar o seu próprio Filho. Mas, enquanto a Bíblia descreve Deus como estando envolvido com o mundo, ela também fala de Deus como existindo antes da criação. Não é mesmo? Antes da criação, Deus já existia. O totalmente outro. E o seu status era o de independência e não de interdependência. Bom, como pode o Deus da Bíblia fazer promessas, no caso dele ser finito, como apregou os teólogos do processo? Como é que nós podemos ter garantia de que ele vai cumprir a promessa que ele fez, se ele até agora ainda não conseguiu nem acabar com o mal? Está entendendo? Os teólogos do processo falam um pouco também sobre a cruz. Eles não se preocupam muito com isso. São teólogos liberais. E reduzem Jesus a um bom exemplo. No pensamento do processo, Deus é totalmente sujeito às vicissitudes de mudança, nada pode então assegurar a sua identidade. E que garantia a gente tem então que hoje estamos adorando o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Será que com esse passar do tempo ele não mudou? Né? Será que essa mudança foi benéfica? Bom, o teísmo tradicional apela para o argumento da linguagem antropomórfica toda vez que se depara com textos que contrariam a sua visão preconcebida, baseada na teologia natural, baseada na filosofia, baseada no entendimento platônico, no entendimento grego de perfeição cristã que o levou a conceito de mutabilidade, impassibilidade. Toda vez que um texto bíblico não se encaixa nisso, o que eles dizem? O que dizia Santo Tomás de Aquino? Isso é uma linguagem antropomórfica. Bom, não podemos interpretar assim, devemos interpretar de tal maneira que se encaixe com o nosso conceito preconcebido, com o nosso preconceito de Deus. Temos que interpretar a Bíblia à luz daquilo, do nosso entendimento que recebemos, não das Escrituras Sagradas, mas que recebemos
do mundo natural, da filosofia, da especulação filosófica. E as metáforas, então? As metáforas não possuem valor para expressar a imagem de Deus? Qual é o significado das metáforas? Como elas devem ser interpretadas, então? Os teólogos do processo advogam a autoridade bíblica para aqueles textos que concordam com o seu ponto de vista. Não fazem diferente do tomismo. E eles ignoram completamente aqueles textos que não se encaixam bem. Bem, existem muitas alternativas a isso, e o melhor de tudo é que a gente não precisa ficar entre... Temos que escolher agora entre o tomismo e a teologia do processo. Essa boa notícia. Não existem única e tão somente essas duas opções. Mesmo no teísmo temos uma variada gama de opções e de conceitos a respeito dos atributos de Deus. Não devemos usar a Bíblia para defender as nossas pressuposições. Devemos permitir que a Bíblia fale por si mesma. Não devemos permitir que ideias preconcebidas distorçam nossa leitura das Escrituras. Precisamos levar em consideração também a cosmovisão dos primeiros ouvintes, dos autores originais das Escrituras. Em muitos pontos, os ataques da teologia do processo contra o tomismo são justificados, mas isso não implica em abandonar a crença em cada um dos atributos de Deus defendidos por Aquino e de aderir ao panenteísmo como uma alternativa cabível. Dentro do próprio teísmo existe então uma variada gama de interpretações. A fé bíblica afirma que o perfeito Deus inclui criativa interação, que é consistente com seu imutável caráter e propósito. Então, uma coisa que eu estou propondo aqui é o método da analogia da fé, ou seja, fundamentar, ter como ponto de partida para o conhecimento de Deus as Escrituras Sagradas. A outra coisa é que o movimento teológico precisa ser de cima para baixo, baseado na revelação específica de Deus. É dependente dela. Tá bom? Tendo Deus do passado falado muitas vezes aos pais, de muitas maneiras, inclusive de maneiras metafóricas, com teofanias, usando profetas como pregadores de sua mensagem, que revelavam o caráter de Deus através da fala, mas não apenas da fala. Os profetas, inúmeras vezes, estavam testemunhando de Deus através de sua própria experiência de vida. Jeremias, Isaías e Oséias. Lembram de Oséias? Oséias pregou com sua vida. Quando as pessoas olhavam para Oséias e o seu drama, Deus falava: olhem para mim, eu estou como Oséias, o meu coração está quebrado, despedaçado por causa da infidelidade do meu povo, assim como o coração de Oséias. Oséias tornou-se uma parábola de Deus, uma metáfora para Deus, autorizada pelo próprio Deus. Entendeu? Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, agora nos fala através do Cristo. Então, essa revelação específica na história de Israel, e em especial na pessoa de Cristo, porque em Cristo se dá a plena revelação de Deus. O ápice daquilo que Deus já começou a fazer, se revelando nas páginas do Antigo Testamento, na história de Israel, através de seus atos e de seu relacionamento com o povo, culmina na pessoa de Jesus Cristo, a exata expressão de Deus Pai. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém pode lançar então outro fundamento, além do que foi posto. O Deus das Escrituras é um Deus pessoal. Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, desprovido, despido dos preconceitos, das nossas ideias já pré-estabelecidas de Deus,
o que é que nós temos? Um Deus pessoal, um Deus de amor compassivo, inclusive um Deus que sofre. Não devemos reduzir o Senhor vivo, ativo e pessoal a um princípio impessoal e estático. Embora somente Deus tenha vida em si mesmo, Ele tem outorgado vida a muitos outros, a fim de participar de relacionamentos pessoais, significativos com eles. Ter emoções é próprio de um ser pessoal. Estabelecer relacionamentos afetivos é também próprio de um ser pessoal. Agora, Deus não tem problema emocional, tá bom? Como os homens. Mas Ele tem emoções. Deus, o Deus das Escrituras é um Deus pessoal, de amor, compassivo e sofredor. Amar implica em ser afetado pelas ações e condições do ser amado. Amar sem emoções, sem simpatia, sem compaixão, é uma verdadeira contradição. Um amor frio e indiferente, desprovido de empatia, não é nada inspirador e não encontra respaldo bíblico. E esse amor de Deus, esse Deus compassivo, é encontrado no Antigo e no Novo Testamento igualmente. Teofanias, metáforas não foram maneiras de Deus se revelar ao seu povo? Os profetas expressavam a Deus não apenas através de suas palavras, mas também de suas vidas e sentimentos. Deus revela-se plenamente em Cristo. Bom, a ideia de perfeição estática, imutável e atemporal não é de origem cristã, não. Não é bíblica e nem de origem hebraica e judaica. É de origem grega. Os verbos que descrevem Deus criando ou preservando descrevem atividades que contêm uma inevitável dimensão temporal. A atividade de Deus deve estar no tempo, pois Deus não pode ser separado dos seus atos. Deus precisa estar no tempo para entendermos como é que Ele pode se irar num determinado momento. E no outro não está mais irado. É esse o Deus que se revelou a nós. A Bíblia desconhece totalmente um Deus atemporal. Esse é o Deus da filosofia. Esse é o Deus da especulação filosófica. Esse não é o Deus revelado nas páginas das Escrituras Sagradas. O Deus da Bíblia é um Deus conosco, um Deus dentro do tempo. Para entrar em real relacionamento com o mundo, Deus mergulha na dimensão do tempo e da história. Os diálogos entre Deus e os profetas envolvendo promessas e juízos condicionais de Deus precisam ser levados a sério ou não? Deus chegou para o povo e disse: eu coloco para vocês, diante de vocês, duas opções, dois caminhos. Se vocês andarem nos meus caminhos, nos meus estatutos e obedecerem, assim sucederá convosco. Se não, vai ser diferente. Eu pergunto para vocês, para isso ser genuíno e autêntico, para isso não passar de uma frase retórica, Deus precisa estar conosco dentro do tempo. E deve haver, sim, duas opções para o homem, no mínimo, como apresentadas por Deus. Agora, muitas vezes a nossa concepção estática de Deus como o determinador de tudo impediria que houvesse um verdadeiro relacionamento entre Deus e o homem, entre Deus e seu povo, dinâmico, vivo, no mundo de possibilidades. Onde a minha oração, a minha ação missionária faria diferença para salvar a vida de alguém. E a minha negligência, também o mesmo, para a perdição. Para pensar nisso. Estamos vivos. Deus nos deu vida. E há um relacionamento sincero e verdadeiro de Deus conosco. Há alguns textos bíblicos que relatam Deus como estando incerto em relação a alguns eventos futuros. E como é que vamos interpretá-los? Vamos sempre fugir pela tangente? Há textos que falam que o povo não agiu como Deus pensava que agiria. Esses textos também precisam ser levados a sério.
Tem um texto em especial que eu destaco, Jeremias 3:7. Eu sei que isso aqui é polêmico, eu sei que eu estou arrumando sarna para me coçar, eu vou ler, porque está na Bíblia. E é um desafio para nós. Eu não tenho todas as respostas. Tenho muitas dúvidas também. Mas veja só o que Deus diz. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei, diz Deus, que ela voltaria para mim, mas não voltou. É Deus quem está dizendo. Aqui não resolve isso. 3 palitos. Você está entendendo? Teologia do processo diz, é assim mesmo. Tá bom, e aí? Como que nós interpretamos? Isso à luz, um texto deve ser interpretado à luz dos demais textos das Escrituras. Deus em Cristo, revelação plena. Algo do futuro deve estar em aberto para que o homem seja livre. Perceba que eu digo algo do futuro. Certamente eu acredito que Deus determina porções imensas, podem estar debaixo de um controle mais estrito de Deus. Deus é o grande mestre de xadrez que já começa com as peças brancas. Influenciador, um agente extraordinário. Talvez eu creia mais na soberania de Deus do que Tomás de Aquino, que defendia determinismo absoluto. Deus precisa ser muito mais Deus para ser soberano e para levar a história da humanidade para o seu fim desejável, ainda que tenha concedido espaços. É claro que os espaços para o exercício de nossas liberdades sempre são espaços limitados, restritos e condicionais, já pela liberdade do próprio companheiro, amigo, dos outros que estão ao nosso redor, como também, e muito mais, pela liberdade e ação do próprio Deus. Deus tem que ser Deus mesmo. Regendo a história. Você pode mover as peças como quiser, Deus vai ganhar esse jogo. Conhece todas as variantes, e já te conhece, e já lê os seus pensamentos. Bom, Deus tem muitas vantagens, hein? E Ele sabe muito bem o que Ele mesmo fará. Mas é inevitável para mim a conclusão de que deve existir algo em aberto. Algo do futuro ainda a ser construído. Como um grande mestre de xadrez, bom, já falei, não poderia Deus autolimitar-se para experimentar novidade e estabelecer relacionamentos íntegros e reais com suas criaturas? Não aconteceu isso em termos da pessoa de Cristo? Uma quenose, um esvaziamento. Deus buscando relacionamento, não poderia ter Ele esta opção? Vivos relacionamento, um Deus que se ainda que fosse atemporal, e nós desconhecemos isso pelas Escrituras, que ainda que isso, hipoteticamente, isso é possível, que Deus estivesse numa dimensão atemporal, tivesse Ele mergulhado na história do homem, para viver com o homem, para experimentar novidade. Experimentar novidade não é uma coisa interessante, e positiva e boa? Aí eu conto uma experiência. Deixa eu contar um negócio. Gostava muito de Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. Mas eu tinha que ir para a escola dominical, né? Tinha que ir para a escola dominical. Bom, eu ia para a escola dominical e tinha era antigo lá, como que é? O gravador de videocassete. Já esquecemos até o nome, né? Faz tempo. O videocassete. Aí eu deixava gravando a corrida. E aí, eu ia assistir na hora do almoço, depois do almoço. Se eu quisesse, eu podia saber o resultado. Não podia? Mas eu não permitia que ninguém me falasse o resultado. Isso ia me tirar a curtição.
Ninguém fala o resultado que eu assisti à noite. Ah, você vai assistir, não vou falar. Eu não vou falar que foi. Não vou dizer. Você está entendendo? Tem coisa mais chata. Para pensar comigo. Tem coisa mais chata do que assistir uma corrida de Fórmula 1 sabendo tudo que vai acontecer na próxima curva? Sabendo o resultado? Experimentar novidade não é uma sensação legal? Não é interessante? Isso não faz parte de vivo, dinâmico relacionamento? E aquelas expressões onde Deus se surpreende, onde Jesus fica surpreso. Nem em todo Israel vi uma fé como esta. E Deus ficou surpreso com Saul. Você me desapontou. Estou arrependido. Aí deixa, mas Deus não é homem para se arrepender. É claro que ele não é volúvel no seu caráter. Significa que Saul pisou na bola. Saul traiu a confiança divina. Porque o próprio Deus o havia escolhido. E o escolheu não para fazer aquele papelão. Ele até começou bem. Mas depois ficou arrogante. Começou humilde. Se escondia atrás de uma carroça. Não queria aparecer, mas depois ficou todo o rei da cocada preta. Não é não? Não foi para você fazer esse papelão. Você me desapontou. Eu te escolhi com outro propósito. Bom, já vi que vão ser bastante perguntas, né, Noah? E o papel da oração, então? Gente, talvez existam calvinistas entre nós, né? Eu respeito muito, mas discordo plenamente. Porque para mim não faz sentido. Se eu acreditasse que todas as coisas já estão pré-determinadas, por que eu vou orar? Eu não mudo nada. A minha ação é simplesmente o cumprimento de uma determinação pré-estabelecida. A vida fica sem graça para mim. Eu me sinto desrespeitado como ser humano. Eu não passo de um fantoche nas mãos de um Deus controlador. E que diz que eu tenho que pedir. E que eu não tenho porque eu não peço. Mas depois eu vou ter que ler uma suma teológica tremenda para descobrir que não é nada disso. Que o meu pedido não vai mudar e alterar nada aqui, porque as coisas já estão escritas. Assim pensa Santo Tomás de Aquino. Aí eu fico por conta, né? Já viu que eu fiquei bravo. Eu vejo Jesus se comovendo até as entranhas, movido por compaixão para ressuscitar o filho de uma viúva. Eu vejo Jesus chorando na Bíblia. Eu vejo Deus falando assim: você não tem porque você não pede. Ou Tiago falando, em nome de Deus: pedi e recebereis, diz Jesus. Eu vejo que Deus está tratando com a gente como alguma coisa significativa. E orar faz todo sentido quando pensamos que existe um futuro, ou algo desse futuro em aberto. Minha ação missionária e tudo mais. Somos responsáveis pelos nossos atos. Bom, Deus pode se arrepender? Praticamente já falei sobre isso, né? Eu gosto muito do Derek Kidner. É um teólogo respeitado, né? Então veja que eu não estou tão assim mal acompanhado, né? Eu falei de Calbart e agora coloquei o Derek Kidner para limpar minha barra. Olha o que ele diz sobre essa questão do arrependimento de Deus, que aparece nas Escrituras. Por exemplo, Gênesis capítulo 6. Eu coloquei muito 618, esse versículo não existe. Mas é 6.
Deve ser 6, de 6 a 18. Bom, eu espero que seja isso, agora já não estou lembrando. Bom, diz que os autores do Antigo Testamento empregam as expressões mais ousadas, são as palavras de Derek Kidder, mais ousadas, contrabalançadas em outros lugares, se necessário, mas jamais enfraquecidas. Exemplo, em 1 Samuel, texto que eu já citei, Samuel 15, onde o autor afirma que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Palavra também de Deus na boca de Balaão. E aqui se repete. Mas logo, na sequência, o que nós temos? Deus se arrependeu de ter escolhido Saul para ser rei. No mesmo contexto. Derek Kidder diz para a gente o seguinte: o que ele queria comunicar é que nós podemos confiar em Deus e em suas promessas, pois Ele não mente e nem é instável. É isto. Já no versículo 35, vemos que Deus está decepcionado com Saul, pois não foi para se comportar daquele modo que Deus o havia elegido como rei. Deus estava decepcionado com Saul, arrependido de tê-lo elegido rei, e estava fazendo algo a respeito no caso, estava providenciando outro rei. Nesse sentido, o arrependimento de Deus não deve ser entendido como um ato de alguém volúvel, mas como alguém que teve a sua confiança traída. Muito bem. E eu termino com a frase de Barth que diz o seguinte: deixemos de lado nossos pensamentos sobre Deus e permitamos que Deus e não os nossos pensamentos sobre Ele determinem qual seja a verdade sobre Deus. E com isso espero resumir tudo aquilo que eu disse e salvar qualquer aresta, né, que tenha ficado mal compreendida, né? Obrigado pela oportunidade.